forte, encheu aquele lugar, todo lugar foi tomado por aquele vento, não ficou nenhum espaço oco, mas todo espaço foi ocupado por aquele vento. O Espírito Santo, ele age como um vento. O vento é um dos símbolos do Espírito, porque o vento, você é tocado por ele, porém você não toca no vento, você sente o vento, mas você não vê o vento. E o Espírito Santo é como um vento. Quando você estiver fazendo um seminário, aqui na IBTA nós temos nosso seminário, o Instituto Mover, você vai aprender uma matéria chamada pneumatologia. Você sabe o que é pneumatologia? Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, é a matéria que nós estudamos a respeito do Espírito Santo. A palavra pneuma vem de ar, pneumático, pneumonia, que é a doença do pulmão. Então pneumatologia está falando sobre o Espírito, e o Espírito Santo é como um vento, como um vento. Quando Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Esse sopro em hebraico é ruá, mas em grego é pneuma. E o Espírito Santo, ele age como um vento, mas não só como um vento. O Espírito Santo, ele age também como um azeite. O azeite é símbolo do Espírito. Nós somos ungidos pelo Espírito, amém? A unção fala de ser untado, e eu quero dizer para você, você vai sair untado neste lugar. Quando você unta um tabuleiro, o que acontece? Fala comigo, nada agarra. Talvez a sua vida está agarrada demais. Fala com seu irmão, está faltando unção. Quando falta unção, tudo agarra, mas quando tem unção, tudo flui, amém? É o óleo na engrenagem. Mas o Espírito Santo também, além de ser como um vento, ele é como água, e como água, ele é como uma brisa suave, que refrigera a nossa alma. Deus vai refrigerar a sua alma aqui, através do Espírito. O Espírito Santo é como chuva de bênção, chuva seródia que vem sobre nós. Mas o Espírito Santo é como o rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e o rio de Deus vai passar aqui e vai encher você, amém, vai te purificar, porque são águas purificadoras, aleluia. Mas todo o símbolo do Espírito é o fogo. Então nós vamos ver que no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio como um vento veemente, mas também se manifestou com fogo. Versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. Olha, foi visto. O vento você não vê, mas o fogo você vê, não é? O fogo você consegue enxergar. E o Espírito Santo, ele vem como um fogo, e a Bíblia diz que pousou sobre a cabeça de cada um. Ou seja, você não podia, quem estava ali não podia ver o próprio fogo sobre a sua cabeça, mas podia ver o fogo na cabeça do outro. Pega a sua Bíblia aí, põe um dedo na página, para você não perder a página, põe assim na sua cabeça assim, ó. Põe a Bíblia na sua cabeça. Vocês estão vendo a Bíblia na minha cabeça? Agora eu te pergunto, você está vendo a Bíblia na sua cabeça? Olha aí. Dá para ver? Não dá, né? Olha para o seu irmão. Você consegue ver na cabeça do seu irmão? Então no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio como um fogo, pousou na cabeça de todos, línguas repartidas como de fogo. Ninguém podia ver o fogo na sua própria cabeça, mas podia enxergar o fogo na vida do seu irmão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que talvez você não está vendo fogo na sua vida, mas alguém está vendo. Há um fogo de Deus na sua vida. Quem entende isso, dá um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Há um fogo de Deus, mesmo que você não enxergue esse fogo, mas não quer dizer que ele não exista, amém? Não quer dizer que ele não existe, ele existe, ele está sobre você. Versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: varões judeus, escutais, de todos que habitais em Jerusalém, seja isso notório, escutai as minhas palavras. Vou ler de novo. Pedro, porém, pondo em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejais isso notório, escutai as minhas palavras. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a Tua palavra, que é viva e eficaz. Aplica a Tua palavra em nossos corações,
que sejamos alimentados, fortalecidos, equipados pela Tua palavra nessa noite. Fala conosco tremendamente, profundamente, é que nós te pedimos, oramos, em nome de Jesus. E a igreja glorifique o Senhor, exalte a Jesus, porque Ele está neste lugar, Ele está na casa, aleluia, se assente no seu lugar. Há fogo de Deus em você. Vou repetir, há fogo de Deus na sua vida. Talvez você entrou aqui achando que não há, mas há uma chama na sua vida. Uma vez um pastor, homem de Deus, mas ele passou por um esgotamento, ele passou por um burnout, ele teve uma crise, um esgotamento espiritual. E nesse esgotamento ele achou que Deus havia o deixado, que ele havia o abandonado, e não sentia mais Deus na vida dele. Ele sentia vazio. Não sei se você já sentiu assim, mas ele sentia vazio, distante, afastado. E ele então, nessa crise de burnout, nesse esgotamento, ele foi para uma cidadezinha onde ninguém o conhecia. E ele então, nessa cidade, ele procurou uma casa em uma cabana em uma montanha. Ele foi para lá, mas ele precisava abastecer a sua despensa. E ele então saiu da sua cabana, em uma montanha, e foi até aquela cidadezinha. Chegou numa mercearia, ele então ali começou a fazer uma compra, pegou tudo que ele precisava, e começou a passar no caixa. E a caixa ali começou a registrar tudo que aquele pastor estava comprando, aquele homem de Deus estava comprando, foi registrando coisa por coisa, e olhava para ele, registrava e olhava, registrava e olhava. Quando terminou de registrar, falou o valor, aquela caixa não aguentou. Aquela mulher do caixa virou para aquele homem e disse assim: olha, eu vejo algo diferente em você. E ele falou assim: algo diferente em mim? As minhas roupas são normais, meu cabelo é normal, né? Eu sou uma pessoa normal, algo diferente em mim. E aquela mulher disse: eu vejo Deus na sua vida. Ah, meu irmão, Deus está na sua vida, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, mas as pessoas veem Deus na sua vida, amém? Então você entrou desse jeito, achando que Deus te deixou, te abandonou, mas Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, amém? Deus, Ele sempre está presente em nossas vidas, e você tem fogo de Deus. Vou repetir, você tem fogo de Deus na sua vida, há um fogo sobre a sua cabeça. O dia de Pentecostes foi o derramamento do Espírito Santo, e ali a gente vê Pedro, irmãos. Eu quero falar um pouco sobre Pedro, porque a gente consegue enxergar Pedro antes do fogo e depois do fogo. Falamos, Pedro antes do fogo, depois do fogo. O Pedro antes do fogo, a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, que Jesus falou assim: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou ser maltratado, vão me entregar, vão me matar. E quando Jesus falou o plano, tudo que ia acontecer com ele, todo o seu sofrimento, sabe o que Pedro fez? Chamou Jesus em particular e falou assim: Jesus, vamos conversar aqui. Olha, Jesus, isso não vai acontecer com você. Jesus, você não precisa passar por isso. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus, olhando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, porque você para mim é uma pedra de tropeço. Você cogita as coisas do homem e não de Deus. Agora imagina Jesus virar para Pedro, olhando para Pedro. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque o Pedro, antes do fogo, foi o Pedro que emprestou a sua boca para o diabo. O Pedro, antes do fogo, sabe o que ele fez? Ele arrancou sua espada e cortou a orelha de um soldado. Você conhece alguém com uma espada afiada? Tem gente, né, que tem espada muito afiada. Tem gente que já dando espadada por todos os lados. Pedro, andando com Jesus 3 anos, mantinha uma espada, tinha ainda uma espada, e cortou a orelha de um soldado. Irmãos, e eu não penso que Pedro queria cortar a orelha do soldado. Pedro, eu acho que não, né? Pedro cortar a orelha de um soldado, será que ele queria cortar a orelha do soldado? Meu irmão, vou dizer para você que Pedro não queria cortar a orelha do soldado. Pedro queria cortar a cabeça do soldado. Ele errou, acertou a orelha. Jesus foi e colou a orelha, mas se tivesse cortado a cabeça, Jesus também colaria a cabeça, porque Jesus é todo poderoso. Você crê nisso? Aleluia. Mas Pedro tirou a espada e cortou a orelha do homem.
O Pedro, anjo do fogo, negou Jesus. Era um Pedro encismado, era um Pedro que tinha muita autoconfiança, confiava em si mesmo, ao ponto de Jesus falar assim: olha, muitos vão escandalizar em mim, muitos vão me abandonar, vão me deixar. Sabe o que Pedro disse? Senhor, eu não te deixarei. Todos podem te deixar. Ele está dizendo assim: olha, Mateus pode te deixar, Tiago pode te deixar, Bartolomeu pode te deixar, todos podem te deixar, eu não. Eu estou disposto para morrer em seu lugar, morrer por você, Jesus, eu não vou te deixar. Sabe o que Jesus falou? E eu gosto desse versículo: Pedro, antes que o galo cante, eu gosto desse, tu me negarás 3 vezes. Irmãos, e a Bíblia fala que Jesus foi preso. Jesus foi o quê? E quando Jesus foi preso, Pedro acompanhou Jesus de longe. Olha o perigo: quem acompanha Jesus de longe tem a tendência de negá-lo. Você não pode acompanhar Jesus de longe, você tem que estar perto dele. Pedro acompanhou Jesus de longe, sentou em volta uma fogueira, a luz da fogueira iluminou Pedro, e a Tomé disse: você é um deles, você é discípulo dele. Sabe o que Pedro disse? Eu não o conheço. Depois alguém disse: você sim, você, o seu jeito de falar te condena, você é um deles. Pedro disse assim: eu não sou. Depois ele foi interrogado novamente. Pedro disse: não sei do que você está falando. Então foi dessa forma que Pedro negou, dizendo que não conhecia Jesus, dizendo que ele não era discípulo, e dizendo que o que estava falando ele não sabia de nada. E Pedro negou. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes, a Bíblia fala que quando o galo canta, Pedro chorou amargamente. Olha, eu quero dizer para você que Pedro talvez se sentiu o pior homem da face da terra, a pior pessoa do universo. Eu não sei se você já sentiu assim, como uma pessoa horrível, horrenda, disse assim: meu Deus, o que eu fiz? A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente, se sentindo quebrado. Mas Jesus é especialista em restaurar o quebrado. Se você entrou aqui se sentindo o pior ser humano da face da terra, Jesus não deixou de te amar, e você pode sair deste lugar como Pedro, restaurado. Aleluia. Pedro foi restaurado por Jesus. Pedro foi restaurado. Ele teve a oportunidade de dizer para Jesus 3 vezes: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, tu sabe de todas as coisas. Pedro foi um Pedro restaurado, e Pedro ouviu Jesus dizer: ficai em Jerusalém, até que tu sejais revestido de poder. E Pedro foi, juntou com a igreja, e ficou orando, aguardando a promessa, e cumprindo o dia de Pentecostes, o fogo do Senhor desceu sobre aquele lugar, o Espírito Santo veio, e Pedro experimentou do fogo contagiante. Ah, meu irmão, você vai experimentar deste fogo nesta noite, e você vai sair deste lugar como Pedro, pós-fogo, pós o enchimento, pós o derramamento, cheio do poder de Deus. Quem crê nisso dá um aleluia, aplauda Jesus, aleluia. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. E Pedro, a Bíblia fala que quando ali havia uma multidão, em Jerusalém, sabia disso? Muita gente foi para lá para participar da festa. Havia gente de várias nações. E quando houve o derramamento do Espírito Santo, línguas repartidas como de fogo, cada um falava no próprio idioma que as pessoas das nações estavam ali, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e alguém disse: eles estão embriagados. Outros disseram assim: como pode ser 9 horas da manhã, 3ª hora do dia, e eles estão embriagados? E eles estavam tentando entender o que estava acontecendo. E aí o versículo 14: Pedro se levanta. Meu irmão, chegou a hora de se levantar. Vou repetir: chegou a hora de se levantar. Pedro se levanta, e Pedro começa a pregar. Uma pessoa que tem um fogo contagiante na sua vida, ele aproveita todas as oportunidades. Pedro aproveitou a oportunidade, e Pedro naquele momento começou a falar das grandezas, das promessas de Deus, do que estava acontecendo ali. E eu e você precisamos aprender a aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos concede. E eu quero dizer mais: Pedro aproveitou muito bem aquela oportunidade.
ao ponto que Pedro, quando prega, quase 3.000 almas se convertem, e no mesmo dia foram batizados. Quando você tem fogo de Deus na sua vida, você aproveita a oportunidade de ser um diácono, de ser um intercessor, de ser um consolidador, de ser alguém do ministério infantil, do proclamar, do centurião, do louvor, da dança, meu irmão, de qualquer ministério, da mídia. Você aproveita a oportunidade, porque você tem fogo de Deus na sua vida, você não deixa as oportunidades passarem. Você não perde a oportunidade, mas aproveita bem essa oportunidade. Você vai para a célula, você lidera uma célula, sabe por quê? Porque você tem fogo de Deus na sua vida. Há alguém que tem fogo aqui? Então aproveite a oportunidade. Quem tem fogo, faz como Pedro, aproveita bem a oportunidade. Capítulo 3, a Bíblia diz, versículo 1: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. 3 horas da tarde, Pedro e João foram para oração. Quem tem fogo contagiante, mantém em oração, porque oração é combustível para o fogo. Se não houver oração, não tem fogo, mas quanto mais houver oração, mais haverá fogo. Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, mas muita oração, muito poder. E Pedro, meu irmão, caminhou para a oração, ele foi orar. Fala, seu irmão, vai orar. A gente precisa orar. Participa das reuniões de oração, participa da vigília, participa na IBTA do Mineirão. Nós temos oração todos os dias de manhã, e oração é muito bom, porque quanto mais você ora, mais você mantém um fogo de Deus aceso na sua vida. Não saia das reuniões de oração, não se afaste dos momentos da oração, porque onde há oração tem fogo. Você já ouviu falar onde tem fumaça tem fogo? Mas aqui a gente vê, onde tem oração tem fogo. Se tiver oração, tem fogo. Quando eu me converti, eu juntei com as irmãs do fogo, as irmãs da oração. E tinha um grupo, né, a Solange, minha cunhada, a Lucimeia também fazia parte desse grupo, a Luciana, que na época era minha amiga, né, agora é minha esposa, mas na época era minha amiga mesmo, gente. Depois já contei a história, né? Mas aí eu orava com elas, e outras mais, eu era o bendido do fruto, só eu de homem, de rapaz, o resto tudo mulheres, eu andava com elas, a gente orava, vigília, monte. E eu lembro uma vez que eu fui lá no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, aqui no Vila Ideal, tem um Poço de Jacó lá embaixo, e o Monte das Oliveiras lá em cima. Quem conhece o Poço de Jacó aqui? Olha, você acabou de denunciar a sua idade. Quem já foi na vigília da Jupira aqui? Meu Deus, então olha, realmente você é raiz, não é Nutella, né? Mas o Monte das Oliveiras é aquele lá do alto, lá de cima, o pico mais alto, daquele lugar onde tem um Poço de Jacó lá embaixo, né? Onde tem muito fogo. E eu lembro de uma tarde, a gente foi orar. A gente chegou lá para orar, irmãos, tudo estava verdinho, sabe? A grama verdinha, os arbustos, né, as árvores em volta, tudo verde, bem verde mesmo, um verde bem oliva, bem vivo. E a gente ali reuniu para orar, e começamos a orar. E quando a gente começou a orar, o fogo de Deus desceu ali. Foi tanto fogo, que ninguém ficou em pé. Todo mundo caiu no poder de Deus. Nos levantamos, né, nos limpamos, reunimos, oramos o Pai Nosso. Quando ora o Pai Nosso, que está encerrando o momento da oração, encerramos ali, terminamos de orar o Pai Nosso, e a gente foi olhar e percebeu que a grama, que era verde, estava marrom. As árvores em volta, a metade das copas das árvores, do lado de dentro estava marrom, do lado de fora estava verde. Irmãos, eu estou falando para quem crê. Deus colocou um fogo ali, uma roda de fogo, que chegou, meu irmão, queimar a grama e queimar metade das árvores. Sabe por quê? Onde tem oração, tem manifestação do fogo de Deus. E hoje o fogo de Deus vai manifestar na sua vida. Aleluia! Pedro foi para a reunião de oração, e indo para a reunião de oração, ele encontra com um paralítico na porta formosa, na entrada do templo, pedindo esmola. E quando ele vê aquele homem pedindo esmola, olha o que a Bíblia diz, no versículo de números 4 de Atos capítulo 3.
E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que era paralítico foi curado. Ele passou a andar e a saltar de alegria. Irmãos, Pedro viu aquele homem viu Pedro e João, e a Bíblia fala que Pedro e João falaram assim: olhe para nós, não temos prata, não tem ouro, mas o que eu tenho te dou. Talvez você não tem prata, você não tem ouro, não tem euro, não tem dólar, mas você tem Jesus, e Jesus é a coisa mais preciosa que possamos ter. Você tem Jesus, você tem a palavra, e nós devemos dar o que temos. Não negue às pessoas aquilo que você tem, mas dê o que você tem. Na hora da dança aqui, talvez você não percebeu, mas uma das moças da dança pegou uma Bíblia e presenteou alguém, agradeceu e entregou a Bíblia para alguém. E o melhor presente que você possa dar para alguém não é um celular, não é um tênis, não é um sapato, não é uma bolsa, não é um vestido, não é um relógio. Meu irmão, o melhor presente que você possa dar para alguém é a palavra de Deus. Então dê a palavra. Tem muitas vezes pessoas que estão paralíticas, doentes, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão na depressão, na angústia, mas eu e você temos Jesus, eu e você temos a palavra. Entregue a palavra, dê o que você tem. Quando nós temos um fogo contagiante, nós distribuímos o que temos, nós damos o que temos. Na época que Berlim, ela tinha um muro que dividia, havia um muro de Berlim, o famoso muro de Berlim que foi destruído, e esse muro separava a parte socialista, comunista, da parte capitalista. Ali os aliados, Estados Unidos, dominava, influenciava a parte capitalista, e a antiga União Soviética dominava o oposto, o lado comunista. E aconteceu que as pessoas que viviam do lado comunista pegavam lixos, todas as espécies de lixos, e jogava do outro lado do muro, do outro lado, de uma forma para provocar quem estava do outro lado. Ele jogava tudo que era lixo, eles jogavam por cima do muro. E quem estava no lado capitalista pegava tecnologia da época e lançava, comida e lançava. E alguém dizia assim: olha, por que vocês fazem isso? E eles diziam: porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Tem pessoas que dão lixo porque tem lixo, mas tem pessoas que dão vida porque tem vida. Não negue Jesus para as pessoas. Quando você não fala de Jesus para as pessoas, ouça isso: você está negando o remédio para o doente. Posso repetir? Quando você não fala de Jesus para o seu familiar, para os seus amigos, para os seus vizinhos, quando você não fala de Jesus para as pessoas que estão perto de você, que estão doentes, sofrendo, que estão na condenação, você está negando o remédio para o doente. Mas Pedro não negou. Pedro deu o que tinha, porque ele tinha um fogo contagiante e ele tinha Jesus. O que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. E aquele homem andou, irmãos, foi curado. E a Bíblia diz que ele entrou no templo pulando e saltando de alegria. Ele entrou e pulando e saltava de alegria. Versículo 12 do capítulo 3. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que olhais tanto para nós, como se fosse pela nossa própria virtude ou santidade, fizemos andar este homem? Preste atenção. No começo, ele disse: olhe para nós. Ele falou: o paralítico, olhe para nós. Agora, depois do paralítico curado, o paralítico, você chegou ali no templo, pulando e saltando de alegria, chega perto de Pedro e João. Todo mundo olhou para Pedro e João. Quando todo mundo olhou para Pedro e João disse: por que vocês estão olhando para nós? Não olhe para nós. Então há momentos que você tem que dizer: olhe para mim. Mas tem momentos que você tem que dizer: não olhe para mim. O problema é que na hora de a gente falar para olhar para nós, a gente fala para não olhar.
E na hora que a gente tem que falar para não olhar, a gente fala para olhar. A gente troca as ordens. Mas quem tem fogo contagiante sabe a hora de dizer, olhe para mim. Mas quem sabe a hora de dizer, não olhe para mim. Porque quando Pedro e João dizem, olha para mim, ou seja, você precisa me ver, olhe para mim, olha o que eu sou, olha o que eu era, olha o que Deus fez na minha vida, e não tem como, irmão, as pessoas sempre estarão olhando para você. Então não tem essa conversa, não olha para mim porque eu sou falho, não olha para mim porque, sabe, eu sou ser humano, eu sou carne, não olha para mim. Meu irmão, as pessoas vão olhar para você, e você tem que entender que chegou o momento, nós temos exemplo, sal da terra e luz do mundo, amém? Paulo disse, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo em algum momento virou e disse assim, olhe para mim, me imita naquilo que eu imito a Cristo. Decida hoje ser um influenciador e deixe de ser um influenciado. Você precisa começar a influenciar os lugares e contagiar através do fogo que Deus lhe deu. Mas vai chegar um momento que vai dizer assim, não olhe para mim. Porque depois que aquele homem foi curado, Pedro disse, não olhe para nós, porque não foi nós, foi Ele. Foi o Senhor, Jesus em que vocês crucificaram, foi Ele que operou essa maravilha. Entenda que nós não podemos tocar na glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia! Quanto as maravilhas acontecerem, dê glória a Deus. Fala comigo, não há limite na vida de alguém que entende que toda a glória pertence a Deus, toda a glória pertence ao Senhor. Alguém tem fogo de Deus, sabe a hora de dizer, olhe para mim, e a hora de dizer, não olhe para mim. Depois que aquele homem foi curado, Pedro pregou, 5.000 homens se converteram. Olha aí, 5.000 homens se convertem naquele dia, através de um testemunho de cura, 5.000 homens se convertem. Através de um testemunho, eu quero profetizar sobre a sua vida, que através do testemunho que você vai carregar, milhares de almas se converterão, milhares de almas virão para a presença de Deus, através do seu testemunho. O testemunho daquela cura trouxe ali 5.000 almas, acrescentou a igreja, aleluia. Pedro foi preso depois disso, prenderam Pedro, prenderam João, passaram a noite na prisão, no outro dia foram conversar com eles, e Pedro então responde sabiamente aos sacerdotes, no versículo 3, capítulo 4, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e doutos, se maravilharam, e tinham conhecimento que eles tinham estado com Jesus. Fala comigo, quem encontra com Jesus tem a vida transformada. Meu irmão, quem teve um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. Quem já encontrou Jesus aí? Quem encontrou com Jesus tem uma vida mudada. Pedro e João tiveram um encontro com Jesus, e os sacerdotes, Caifás, João, Alexandre, toda a família sacerdotal, todo o sinédrio ali, viram que aqueles homens haviam estado com Jesus, mas viram também que eles eram indoutos, eles eram iletrados, ou seja, eles não tinham estudo. João não tinha estudo, Pedro não tinha estudo. Pedro era pescador, Pedro conhecia de rede, de barco, de mar. Pedro conhecia de pescaria. Pedro não estudou química, física. Pedro não tinha diploma de engenheiro, de arquiteto, de medicina. Pedro não tinha estudo, mas tinha unção. E a unção capacita, porque quem tem fogo contagiante em sua vida tem uma sabedoria dada por Deus. Pedro tinha uma sabedoria admirável, irmãos, tão admirável, que ele escreveu 2 livros que estão na Bíblia, 1 Pedro e 2 Pedro, tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida essa sabedoria, não carnal, não terrena, mas a sabedoria vinda de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus tem nome, e é Jesus.
Jesus é a sabedoria de Deus. Pedro era indouto, iletrado, mas ele tinha um discurso, meu irmão. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma unção que maravilhava as pessoas, aleluia. Ele tinha um fogo contagiante. E depois disso, viraram para ele, em versículo 18, capítulo 4. Chegando, disseram: absolutamente não falasse, nem ensinasse o nome de Jesus. Os sacerdotes falaram assim: ó, vocês estão proibidos de falar de Jesus. Vocês estão proibidos de ensinar sobre Jesus. Sabe o que eles fizeram, irmão? Sabe o que Pedro e João fizeram? Calaram. Não calaram não. Sabe por quê? Quem tem fogo contagiante é imparável. Fala seu irmão assim: quem tem fogo contagiante não para. Aí, irmãos, sabe o que Pedro falou? Pedro disse assim: olha, julgue entre vós, o que é melhor, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Irmãos, Pedro disse assim: olha, nós vamos obedecer a Deus. Cataract Kuma dizia que ela não tinha medo dos homens, mas o temor que ela tinha era entristecer o Espírito de Deus. Ela não tinha medo dos homens, mas o medo que ela tinha, o temor que ela tinha, era entristecer a Deus, o Espírito Santo de Deus. Que a gente também seja tocado com essa palavra nesta noite, que você não tenha medo de ninguém, mas que você tenha preocupação em não entristecer a Deus, mas obedecê-lo. Obedeça ao Senhor, obedeça à voz de Deus. Versículo 19, versículo 20 melhor: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro falou assim: olha, o que vocês estão me pedindo, a gente não vai fazer, a gente não vai deixar de falar de maneira alguma de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Porque quem tem fogo contagiante é uma verdadeira testemunha. Fala comigo: testemunha. A testemunha, ela fala daquilo que viu e daquilo que viu. Esse é o papel da testemunha. Já viu nos filmes? Quando chega no júri, a testemunha põe a mão em cima da Bíblia e diz: eu juro dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Esse é a testemunha. Dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Meu irmão, Deus quer que você fale a verdade, somente a verdade e nada além da verdade. Fale daquilo que você viu, fale daquilo que você ouviu. Seja uma testemunha de Cristo em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhe, porque quem tem fogo contagiante testemunha do poder de Deus. Não podemos deixar de falar. Uma testemunha, ou quem tem fogo contagiante, é alguém, meu irmão, imparável, alguém que não deixa. Eu quero chamar o louvor aqui à frente, pode subir o louvor, e eu quero aqui falar o versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Depois daquele episódio, depois de Pedro e João foram soltos, para onde eles foram? Cada um foi para sua casa? Não, eles foram encontrar com a igreja. Toda vez que Pedro era preso e solto, quando um dia Pedro foi preso, um anjo apareceu e ali chamou Pedro: levanta, e as portas se abriram automaticamente. Pedro não foi para a casa dele, Pedro foi para encontrar com a igreja que estava orando. Quem tem fogo contagiante sempre caminha para a igreja. Quem tem fogo contagiante não deixa de reunir com os irmãos. Pedro e João reuniu com os irmãos e contaram o que havia acontecido, e eles começaram a orar. Quando começaram a orar, meu irmão, agora houve um terremoto. Vai um terremoto. Deus trouxe um terremoto naquele lugar, irmãos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, o fogo que estava em João, o fogo que estava em Pedro, contagiou os outros irmãos. Todos foram cheios do poder de Deus. Você não pode contagiar as pessoas com a sua frieza. Você não pode contagiar as pessoas com as suas críticas. Você não pode contagiar as pessoas com a sua astrologia. Mas você tem que contagiar as pessoas através do fogo de Deus.
E agora não era só Pedro e João fazendo a obra, mas toda a igreja, com ousadia, meu irmão, com intrepidez, anunciando Jesus e repassando a chama, e levando o fogo. Meu irmão, Deus vai derramar tanto poder, e vai te encher tanto, que você vai contagiar as pessoas, e elas também irão levar o fogo do Espírito. Você crê nisso? E eu quero te fazer uma pergunta para a gente possa orar. Quem é você? Quem é você? Você é o Pedro antes do fogo, ou você é o Pedro depois do fogo? Quem é você? Fique sobre os seus pés, por favor. Feche os teus olhos. Comece a orar. Fala assim: Deus, eu quero o teu fogo na minha vida. Eu quero um fogo que contagia. Eu quero um fogo que espalha. Eu quero, como Pedro, aproveitar as oportunidades e muito bem. Aproveitar muito bem as oportunidades. Eu quero caminhar para a oração, para manter a chama acesa. Eu quero dar o que o Senhor me deu, Jesus. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu dou. E eu vou dar, e eu não vou negar mais às pessoas a oportunidade de conhecer aquilo que conheço. E eu vou repartir Jesus. E eu vou dizer para as pessoas: olhe para mim. Mas depois eu vou dizer: não olhe para mim, olhe para Ele. A honra é dele, a glória é somente dele. Eu vou buscar a sabedoria do alto, mesmo que eu seja um iletrado, mesmo que eu seja um intoldo, mas eu vou buscar a capacitação que só o teu Espírito pode me dar. Comece a orar, vai falando com Deus isso, vai falando, assim: Deus, eu quero ser imparável, eu quero falar tudo que eu tenho visto e ouvido, eu quero testemunhar Jesus, aleluia, e eu quero contagiar as pessoas em minha volta, que o fogo está em mim, venha encher, venha aquecer o coração que tem estado do meu lado. Não quero que a frieza do mundo me contamine, mas eu quero levar a tua luz, quero levar o teu fogo e quero levar a tua presença. Eu te dei um trilho para você orar. Então comece a orar, comece a falar com Deus. Faça agora a sua oração. Abra a sua boca. Onde há oração tem fogo, onde há oração há fogo. Se houver oração tem fogo. Então abra a sua boca e ore.